Olá, tudo bom? Aqui é Anderson Pires, mais um vídeo da série Depoimentos sobre um Bipolar. Resolvi fazer essa série para tirar um pouco o mito, né, da bipolaridade, da pessoa que possui esse transtorno e até, né, da conotação assim, às vezes meio pejorativa, aquela coisa estranha. Eu estou há muito tempo controlado, equilibrado, então eu não tenho problemas com esse tipo de coisa, né? Então, para mim, não é um problema comentar, mas é porque é um fato superado. O problema é que a maioria das pessoas não comenta e eu também não tiro nenhum mérito dessas pessoas, né? Se é uma opção, ótimo. Então, o que acontece? Vários dos depoimentos eu vou falar pela pessoa, porque a maioria das pessoas não quer que comenta nome, não quer que comenta nada. Mas hoje eu vou tratar de um tema muito interessante, né, em relação a essas pessoas. Então, pelo fato de eu ter a bipolaridade e estar bem resolvida, estar bem gerenciada, estar bem equilibrada há tanto tempo, então algumas pessoas acabam tendo uma relação tão boa comigo, mas é uma coisa tão forte assim, meio que de irmão, sabe? Então eu vou falar de três pessoas que eu conheço, não posso falar de detalhes delas, mas enfim, eu vou falar de uma delas, né? O encontro que a gente teve, né? Essa pessoa mora longe, eu fui encontrar e passamos um final de semana, fomos num parque, conversamos muito e foi muito legal, né? Eu fui explicando e depois de muitos anos eu encontrei essa pessoa e ela veio falar para mim, falou, olha, eu estava muito mal naquela época, muito mal, nenhum médico, nenhum psicólogo conseguia me ajudar, mas você, pelo fato de você ter passado o que eu passei, foi uma virada de chave. E depois daquele dia, eu comecei a rever, comecei a assumir a responsabilidade, comecei a mudar e hoje essa pessoa, né, tá bem, tá tendo uma vida super legal e resolveu, né? Inclusive ela não gosta de comentar, por quê? Porque muita gente não sabe do que ela passou. Então é como se quisesse deixar de lado e eu respeito muito, porque várias pessoas não entendem, né? Uma outra pessoa também muito especial, muito querida, quando eu era bem jovem, quando eu tive minha crise, essa pessoa esteve comigo, me ajudou, ela acompanhou, né? E depois de muitos anos, infelizmente, ela veio a ter crise, né? Ela veio a ter crise e aí ela percebeu de novo o vínculo comigo, né? Um vínculo forte. Então eu fui explicando e também pelo andamento da minha vida, eu servi de exemplo para ela, né? Então, uma das coisas legais que eu quero colocar nesse vídeo é despertar, né? Estimular outras pessoas, inspirar outras pessoas. A gente tem uma cultura muito de ser paciente, né? Dependente do remédio, dependente só do psicólogo, e não que eles sejam extremamente importantes, mas a ação pessoal, né? Assumir aquela responsabilidade, ter ações, né? Ter uma organização para ir superando e equilibrando, né? Porque às vezes o problema não é sair da crise, o problema é não voltar a ter crises. E esse acho que é o maior problema, é a pessoa achar que está bem, ela tirar assim o foco, sabe? Ela não prestar muita atenção e voltar a ter a crise. Então, eu mesmo após 20 anos bem, sempre tenho atenção, sempre observo, sou muito humilde, né? E também tenho ação contínua, estou sempre cuidando de mim, tá? E mais uma pessoa, tá? Mais uma pessoa que também teve crises, ela não falava para ninguém, era um segredo, né? E quando a gente se encontrou, né, eu passei um período ali com ela e ela veio falar para mim, né? E foi muito interessante, porque ela falou, nossa, é um alívio poder me abrir com alguém, poder falar para alguém o que eu passo, porque é muito ruim eu ficar escondendo isso. Então, foi muito legal. E olha só que coisa interessante, né? Essa pessoa me mostrou um monte de livros. Ela falou, olha, eu estudo muito sobre o problema, né? Sobre a doença em si. Você já leu esses livros, né? Eu falei, não, eu não li nenhum desses livros. Todos os livros que eu li foram de outras coisas, foram tipo yoga e outras coisas.
E foi bem interessante que ela também virou uma chave. Ela falou, nossa, você se preocupou com a solução e eu me preocupei com o problema. Muito interessante isso, né? Então o foco no problema e o foco na solução. Então eu passei todos esses anos observando, trabalhando soluções, trabalhando maneiras de resolver, me conhecendo, sabe? Então vim aqui falar dessas 3 pessoas, né? E essa última também bem interessante, sempre que a gente pode, a gente conversa muito, né? E também eu estou realizando um sonho agora, né? Um sonho que eu já vinha há um bom tempo fazendo, né? Organizando o que eu chamo de método NIM, que é neurociência, yoga e meditação, né? E agora eu formei a primeira turma, né? A primeira turma que eu vou dar orientação. Vai ser um curso no qual eu vou passar para as pessoas muitos dos meus conhecimentos, muitas das minhas técnicas de gerenciamento e de você manter o seu equilíbrio, né? Mas isso de maneira organizada, porque eu penso assim, eu sofri muito, sofri não, talvez eu demorei e foi muito trabalhoso para mim seguir o meu caminho sozinho, né? Ninguém veio explicar para mim. Eu fui praticar yoga, fui estudar yoga, estudei, eu comecei a linkar, né, os conhecimentos do yoga com o que eu passava e fui aprendendo, né? E para essas pessoas eu quis fazer o seguinte, deixar organizado, deixar a coisa mais fácil para que elas pudessem ter resultados de repente mais rápidos, né? Então a gente formou o primeiro grupo, é um grupo super legal, a gente se encontra, eu vou passando as lições para eles treinarem em casa. Nessa época de pandemia eu estou dando isso online e está sendo bem interessante, tá? Então tá aí, estimular cada um de vocês, né? Esse vídeo, dá o like, se você puder compartilha, porque às vezes você conhece alguém que passa por depressão, por ansiedade, ou mesmo ansiedade forte, né? Ou mesmo a bipolaridade, tá? Passa esse conhecimento, né? Às vezes para você talvez não seja tão útil, mas tem outras pessoas que podem se beneficiar. E eu conto com isso, né? Eu não estou fazendo assim aquela divulgação, não tenho nenhuma capacidade, mas é através do compartilhamento dos amigos, né? A gente vai espalhando esse conhecimento, essa esperança para as pessoas, tá bom? Então, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Anderson Pires, sou professor de yoga, palestrante e escrevi o livro Bipolaridade, tá bom? Um abraço a todos vocês, até o próximo. Tchau, tchau.